Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio especial do podcast Opinião Segura, aqui diretamente do CICB, Brasília, Distrito Federal. Estamos aqui com nosso estúdio da Última Ratio, no Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, organizado pelo Partido Progressista e pela Fundação Francisco Dornelles. É uma honra a gente ter a oportunidade de estar neste evento que é marcante no campo da segurança pública, nessa iniciativa da Fundação, e a gente tem a honra de entrevistar palestrantes, convidados especiais e também autoridades que estão aqui nessa feira reunidos de toda a parte do Brasil. E aqui a gente tem a experiência numa feira como essa de encontrar amigos, e eu tive a oportunidade aqui na feira, passando aqui pelos corredores, encontrar o meu amigo Renato, do NISP, que é Novas Ideias em Segurança Pública, um grande parceiro da Última Ratio. A gente tem feito muita publicação colaborativa, e ele vai poder falar um pouco desse que é, para mim, um dos mais importantes núcleos de estudo sobre segurança pública, ele que também é coordenador do NISP. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado, Coronel Luciano. Fico muito feliz aí pelo convite, uma alegria imensa estar aqui. É algo que a gente tem tentado bastante tempo aí, a gente bater essa agenda, né? E hoje veio a calhar, deu tudo certo. Então eu queria aqui deixar o meu abraço a todos os telespectadores ou da audiência do YouTube, vai ser no YouTube, não é isso? YouTube. E também no Instagram, e nas redes sociais. Então, um abraço a todos aí que estão nos acompanhando. Espero poder aqui passar um pouquinho da nossa experiência no NISP. Não, beleza. E eu falo que o interessante desses eventos, né, como as feiras que a gente participa, a Mostra BID, o COP, estaremos na próxima semana na LAAD, e é justamente isso, a gente vem para um evento como esse, praticamente não tem nenhuma entrevista agendada, e como a gente sabe que aqui está o grupo seleto de profissionais da segurança pública, especialistas, autoridades, e meio que a gente vai puxando na feira. E, cara, eu não podia deixar de trazer você aqui, um grande especialista. Acompanho muito o seu Instagram, não só o do NISP, mas seu Instagram particular. Você é um cara que tem uma capacidade muito interessante, de forma muito rápida, de apresentar conteúdos relevantes e fazer, né, discussões adequadas no campo da segurança, até porque é um profissional da segurança pública, né, Renato? É isso mesmo. Eu sou policial penal, já tenho aí 7 anos de casa, e antes de ser policial penal já era um pesquisador na área de segurança pública, fui advogado durante 5 anos, advoguei e militei na advocacia criminal, então tenho aí uma bagagem boa para debruçar sobre o tema e trazer aqui algumas contribuições. Óbvio que, com toda a humildade do mundo, eu sei que o melhor resultado é construído com várias ideias, com várias opiniões. E o NISP foi criado basicamente por isso. Assim, a gente percebeu que tinha uma voz destoante e essa voz ela distorcia muito do que a gente pensava de segurança pública, né? A gente percebia que tinha um olhar muito forte para o criminoso no sentido de apenas trazer oportunidades, que também é relevante, mas que esse desequilíbrio de políticas públicas acabou gerando prejuízos enormes para o Brasil e apresentando números que temos hoje. Então, o NISP, ele é uma visão, na minha humilde opinião, de uma realidade do lado do policial. Hoje, nosso corpo é basicamente composto por policiais, né? Todos os policiais também são pesquisadores, são estudiosos da área, então a gente tenta no NISP trazer essa união entre a pesquisa acadêmica, científica, com o lado também do policial do dia a dia, para que as soluções apresentadas nas pesquisas, elas estejam em convergência com o que de fato dá resultado na ponta. João Renato, você falou muito importante, né? O NISP é uma think tank, né? Exato. E é interessante porque a gente sabe que durante muito tempo o espaço dos estudos sobre segurança pública, sobre polícia, segurança, sobre criminalidade, estava muito afeto às universidades com seus núcleos de estudos, né? Sociólogos, antropólogos. Obviamente a gente não pode descredibilizar
né, o conteúdo, toda a doutrina produzida por esses núcleos. Mas o que eu sempre tenho dito é que, infelizmente, essas instituições, esses profissionais, às vezes têm uma visão muito ácida em relação à polícia, né? E como não há vácuos de poder, também não há vácuos na área do conhecimento. O fato de nós, policiais, não termos durante muitos anos dedicado ao estudo da segurança pública, obviamente, deu aso a que outros profissionais assim o fizessem. Então, o NISP é muito interessante porque, como você falou, é como se fosse um núcleo de estudo formado por policiais, e a pegada de vocês na ciência da tecnologia é muito importante. Eu vejo nos seus comentários, nos conteúdos que vocês produzem, que eu sei que é de muita qualidade, mas com números e com estatísticas credíveis, justamente para levar para o público de maneira geral, desmistificar algumas narrativas que são criadas contra os policiais e a atividade policial como um todo, né? Então, o NISP, meu amigo, é muito relevante e precisa dar continuidade a essa importante entrega para a sociedade como um todo, e não só para a categoria de policiais, né? Não, perfeito. É exatamente essa indignação de estudar grandes autores, e quando a gente se debruça e se confronta com a realidade, a gente percebe que existe algumas falhas latentes aí na questão da exposição desses dados. Um exemplo que a gente costuma dizer lá é a questão do superencarceramento, ou dizer que o Brasil prende demais. Hoje, é comumente falado que nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, mas eles pegam números absolutos, né? Se você olhar certinho, primeiro que não é o terceiro, é o quarto. A gente já perdeu para a Rússia, né, nos números absolutos. Mas a gente não pode trabalhar a ciência olhando números absolutos, porque a gente oferece uma resposta que não condiz com a realidade. Nós temos que olhar os números relativos, pegar a população, fracioná-la, e com isso a gente saber ali. Geralmente é por 100 mil habitantes, né? O cálculo que se faz, né? Exatamente. Então, nós estamos aí na casa quase 30º país que mais prende no mundo, sendo um país muito violento, com muitos casos criminais. Então, a gente não pode abraçar essas falácias sem ter um contraponto, porque isso aí reflete nas políticas públicas, reflete na nossa legislação. Nós hoje temos uma legislação muito permissiva, uma legislação que ela foi falada também nos livros, que é rigorosa, mas quando se confronta com elas, você percebe que existem muitos benefícios, e esses benefícios são interpretados pelos criminosos como benesses e facilidades. Então, um preso que deveria ficar muito tempo no cárcere para poder até mesmo ter a chance de mudar toda a sua mentalidade, ele rapidamente estará nas ruas. Eu costumo dizer que a gente pega um ser humano que foi formatado numa perspectiva totalmente distorcida de respeito às regras, de condução digna da sua vida, e em 3, 2, 4 anos você tem que reformular toda essa mentalidade criminosa daquele sujeito. Então não tem tempo para fazer toda essa mudança. Ele vai retornar com mais expertise para as ruas, porque teve ali o contato com outros criminosos, então vai pegar mais formas de tentar burlar a lei, de não ser preso, e voltar para a criminalidade. Isso é muito ruim para o Brasil. Então, a gente tem que fazer o preso ser punido e ficar na cadeia por tempo suficiente para que a gente consiga reformular a sua mentalidade criminosa para uma mentalidade de respeito às regras. E, João Renato, o mais perverso disso é que se usa, obviamente, a partir de narrativas que são criadas por diversos setores da sociedade, né? São falsas narrativas de um superencarceramento que dá aso a interpretações, e aqui não vai nenhuma crítica específica a nenhum magistrado, né, ou a justiça como um todo, né, o Poder Judiciário, mas a gente percebe que se utilizam dessas narrativas, dessas justificativas, para a partir da audiência de custódia ou a partir de outros institutos, né, que concedem liberdade provisória para o preso, né, inclusive perigosos. Infelizmente, a gente tem tomado conhecimento, né, nos mais diversos estados brasileiros, de
trágicos incidentes em que indivíduos que eram para estar encarcerados são colocados nas ruas, né? Às vezes não voltam para o presídio e cometem atrocidades contra a sociedade. Então, a gente precisa, de fato, desmistificar essa cultura de que o Brasil prende muito. Muito pelo contrário, o Brasil prende muito pouco, se a gente for levar em consideração os índices que, graças a Deus, no Distrito Federal são muito bons, mas muito bons mesmo, mas é como se fosse uma ilha, né? A gente tem estados que os índices de elucidação de crimes são, infelizmente, muito insatisfatórios. Então, você imagina, se a maioria dos crimes não chegam ao conhecimento das autoridades, e os que chegam não, por diversas questões, inclusive prescrição, não redundam na prisão do criminoso. Então, hoje, na verdade, o Brasil prende muito pouco. A verdade é essa, né? É verdade. E eu acho assim que um dos principais causadores dessa incapacidade de prender muito e prender bem, porque tem que ser assim para combater a criminalidade, um parênteses aqui na minha fala, para a gente combater a criminalidade de fato, nós precisamos mostrar para o criminoso que aquele ato não é vantajoso. E aí no Brasil o que nós temos é uma conversa que o crime compensa, que rapidamente essa pessoa estará nas ruas novamente, que dificilmente ela será punida, né, ou presa. E igual o senhor falou, que aqui no DF nós temos números muito, muito bons, mas é porque eu vejo que como a gente tem um quadradinho bem pequeno em comparação aos outros estados do mundo, e também uma boa gestão de segurança pública, a gente consegue, com o modelo que nós temos hoje, entregar um resultado positivo. Mas o modelo que nós temos hoje, principalmente de policiamento, é um modelo que não é comum nos países desenvolvidos. É um modelo burocrático que dificilmente o policial que ele foi acionado, esteve no local do crime, ele vai ter uma contribuição muito forte na questão da ação penal, né? Ele vai ser ouvido, mas depois de muito tempo. Então esse policial ele não vai ter ali a memória próxima, a memória quente, né? A memória fidedigna dos fatos. Então isso é ruim para o réu, isso é ruim para a justiça que não alcança ali a verdade, e é ruim para a população que demora a ter a sua resposta do fato criminoso. Então esse modelo é o modelo do ciclo incompleto de polícia. Nós no NISP entendemos que a gente precisa reformular esse modelo, não tem um modelo ideal, cada país tem o seu modelo, mas um modelo que o policial que esteja na situação do fato criminoso, que ele também tenha a condição de colher as informações, de fazer um levantamento mais aprofundado do delito, para que com essa incursão policial ele consiga entregar para o Ministério Público, que é o autor da ação penal, um inquérito mais forte de evidência, né? Mais robusto nas evidências e nas provas. E esse é um fator determinante para a gente ter pouca elucidação de crime, por conta desse distanciamento do policial que está no fato criminoso com a investigação. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos, de fato, essa dificuldade de especialização. Então, eu acho que a gente, dando essa possibilidade da Polícia Civil investigar casos mais complexos, a gente vai conseguir trazer uma racionalidade para o sistema, que isso vai possibilitar a gente elucidar casos que hoje não tem capacidade de pessoal para fazer. Por exemplo, o caso de estelionato. Eu vejo que hoje o estelionato é raramente punido. Estou lá frequentemente, diariamente no presídio, e a gente recebe preso de segunda, quarta e sexta. Em média, 60 presos. E eu faço ali uma entrevista inicial para os presos. É raro a gente se deparar com um preso de estelionato. E todos aqui já caiu em um golpe ou numa tentativa de golpe, né? E isso traz aquela sensação de que a justiça não funciona no Brasil, traz aquela sensação para o cidadão de que a polícia não atua,
e que a gente precisa reverter isso porque a impunidade ela causa violência. João Renato, isso que você falou é de fundamental importância. João Renato se referiu ao ciclo completo de polícia, né, para aqueles que não conhecem a nomenclatura. A polícia que chega no local de uma ocorrência, ele faz o ciclo completo, ele faz toda a entrega para o cidadão. E uma das críticas principais que a gente às vezes obtém da sociedade é que ele liga o 190, chega lá o policial militar, ele apresenta o problema para o policial militar, às vezes o policial militar, ele pelas limitações legais, né, ele não pode resolver o problema, ele às vezes orienta o cidadão a procurar uma delegacia, o cidadão procura a delegacia, às vezes ele chega na delegacia, o delegado vai orientá-lo a procurar a justiça, e aí ele não se vê satisfeito, né, com aquele anseio dele. E aí, às vezes, ou então o cidadão vai na delegacia, procura a delegacia, o delegado às vezes vai falar que o problema é da polícia, né, ou o problema é da justiça. Então, esse ciclo completo que o João Renato está se referindo, de fato, é algo que precisa ser revisto. É um terreno muito sensível, porque há interesses corporativos. Toda vez que a gente discute a questão do ciclo completo, todo mundo quer puxar a sardinha para o seu lado, ninguém quer perder poder, ninguém quer perder espaço, assim como a discussão da unificação das carreiras, né? E o que a gente percebe, João Renato, nessas discussões, que a cientificidade e o querer da sociedade fica meio afastado. E aí vem os interesses políticos, os interesses corporativos, e a gente não avança. Então, é importante, Ronaldo, fico feliz de você trazer essa questão do ciclo completo. A gente está num fórum de segurança pública organizado pelo Progressista e pela Fundação Francisco Dornelles, e é importante a gente trazer esse tema à tona, né? Tirando as paixões, as vaidades, o corporativismo, para entregar, de fato, uma segurança pública eficaz. Então, esse modelo que, de fato, pouquíssimos ou raros países do mundo se utilizam desse modelo em que o policial que chega, ele tem que conduzir para outra autoridade policial aquela situação, e o cidadão ele fica, às vezes, sendo revitimizado várias vezes, porque o policial que chega ele não tem autoridade suficiente para resolver o problema ali na hora, né, João? Exatamente. Você falou um ponto que eu sustento nas minhas palestras, nas minhas falas, que é escutar a voz da população. O serviço público é para servir ao público. E muitas vezes na segurança pública a gente leva o debate muito para o lado corporativo, do corporativismo. E isso a gente tem que botar o dedo na ferida, porque a segurança pública é para tornar um país mais seguro, né? E essa questão do cidadão chegar na corporação, na unidade policial e não ser atendido, ser jogado para um, para outro, isso é uma falha que causa, no meu entender, toda essa cadeia de insegurança, nessa descredibilização das instituições, algo que precisa ser combatido no Brasil. E para isso ser combatido, nós precisamos dar resposta. Precisa ter o cumprimento das regras de maneira efetiva. E, infelizmente, no Brasil, o que a gente vê é muita burocracia, cada um fazendo metade do serviço e ninguém fazendo o serviço completo, e isso dificulta muito na resposta estatal no combate à criminalidade. Não, e essa sua fala, vocês até lançaram um vídeo muito interessante falando isso, né? Até a gente recomenda aí, pessoal que ainda não segue o NISP, né? Siga o NISP no Instagram, siga o João Renato. Tem um vídeo que esclarece de uma maneira muito prática, e eu acho interessante porque é necessário, primeiro, um conhecimento muito grande a respeito da matéria e uma inteligência para, em vídeos curtos ali de 1 minuto, você conseguir colocar debates como esse de uma maneira bem conexa para que o cidadão comum possa entender. E é isso que o NISP faz de uma maneira brilhante. Eu não conheço nenhuma instituição da iniciativa privada, que obviamente é privada, mas com interesses públicos, né? Já que é uma think tank, e que consiga entregar informação tão relevante como vocês. Então aqui eu deixo já meus parabéns e peço para que vocês sigam aí. João Renato, eu não poderia também deixar você como policial penal de fazer referência aos nossos colegas da Polícia Penal. Nós tivemos um grande avanço, que é justamente elevar os nossos colegas que trabalham no sistema
prisional a categoria de polícia, no sentido estrito do termo. Para a sociedade, às vezes, não interessa muito, né? Ele olha o cara fardado ali e tal, para eles acham todos que é polícia. Mas a elevação ao patamar de polícia, em sentido estrito do termo, é algo muito relevante e, obviamente, coloca a Polícia Penal no local que ela merece estar. E eu sou um grande defensor que os espaços de debate público sempre tenham os nossos colegas policiais penais, porque o sistema, ele começa com o policial militar na rua, ele passa pela delegacia, ele passa pelo poder judiciário, mas termina com vocês lá. Então, são vocês os grandes heróis que convivem em ambientes inóspitos, porque só quem foi num presídio sabe o que é estar num ambiente de um presídio, e vocês fazem esse trabalho que às vezes nem sempre dado publicidade a ele, nem sempre são convidados a estar na mesa de debate. Então eu já conclamo, nesse Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, que a gente tem um olhar relevante aos nossos colegas policiais penais. A gente sabe que, infelizmente, as polícias penais no Brasil inteiro ainda não têm fortalecido as suas academias de polícia, geralmente fazem um concurso, montam ali uma academia, convida policiais de diversas áreas para que possam fazer a formação. Então, é importante a gente ter um olhar acurado. E o João Renato aqui é um grande amigo que eu tenho, policial penal, tenho outros, e eu acho interessante fazer esse ponto de afirmação, e não é à toa que você está aqui, meu amigo. Muito obrigado. E eu costumo dizer também que não só fecha esse ciclo do policiamento, mas também como inicia, porque claro, lá dentro a gente tem um trabalho muito forte de prevenção. Claro. Nós conseguimos recentemente derrubar aí uma organização criminosa que ela atuava de forma muito forte também no mundo externo, né, no extramuros. Então lá a gente consegue fazer esse trabalho. Inclusive a gente aprendeu advogados que faziam um trabalho de pombo-correio para essa organização criminosa, uma organização criminosa que está muito forte aqui no DF. Eu vou nem citar o nome para não dar relevância. Isso, mas que vem ganhando espaço. E graças a esse fortalecimento com a PEC lá em 2019, que trouxe essa nomenclatura e essas atribuições para a Polícia Penal, o policial se tornou aquilo que ele vinha há muito tempo tentando ser, combater a criminalidade, mas que os próprios criminosos não respeitavam e a sociedade também não dava relevância. E o que isso traz de resultado? Um super empoderamento daquelas pessoas que estão presas. Eles acham que ali é o escritório deles, que eles podem continuar atuando de forma delitiva, e eles utilizavam esse tempo de cárcere para ter um tempo longe das guerras, né, que a gente costuma dizer, as guerras de gangues. Então, com a chegada da Polícia Penal no sentido estrito da palavra de polícia, a gente fortaleceu esse combate. Hoje a gente já colhe esses frutos proveitosos de que a criminalidade já tem receio do combate da Polícia Penal dentro dos presídios. A gente precisa melhorar, claro, sempre em busca de aperfeiçoamento, até porque a segurança pública ela não é inacabada, ela precisa ser trabalhada, construída e avaliada constantemente, as políticas públicas de segurança pública. E dentro do cárcere a gente costuma sempre ter esse olhar cuidadoso de reavaliar as formas de investigação, na verdade investigação não, as formas de inteligência e de combate a essas criminalidades dentro do cárcere. Isso é de suma importância para o Brasil. Nós precisamos acabar com as forças das facções, principalmente dentro desses estabelecimentos prisionais, até porque ali é a forma mais forte do braço do Estado, porque o Estado precisa mostrar que dentro do seu estabelecimento prisional não vai ter um poder paralelo, o poder é estatal e o Estado precisa ter a ordem de todos os presídios do Brasil, e é assim que vamos fazer. Renato, eu não poderia deixar a oportunidade, sei que você gosta de enfrentar os assuntos, né, de uma maneira obviamente responsável. Estamos aí, né, prestes a ter mais um julgamento sobre a questão
da revista íntima, né, de presos. E eu gostaria que você falasse um pouco, até porque você falou muito bem, né, muito do que acontece na rua, e nós tivemos eventos trágicos, sobretudo em São Paulo, mas também em outros estados, né, orquestrados dentro de presídios. A gente sabe que, infelizmente, mesmo com controle a partir de uma revista íntima mais profunda, você percebe que ainda entra muita coisa dentro dos presídios, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão. Obviamente, se a gente tiver uma decisão no sentido da proibição e vedação da revista íntima, como é que você avalia esse cenário? Eu, como policial penal, vejo com uma grande preocupação essa possibilidade de acabar com as visitas íntimas, com a revista íntima, perdão, porque ela é uma ferramenta de fiscalização. Ela não é usada de maneira como regra, ela não é a principal. É exceção. Ela é a exceção. Eu vejo que no debate, principalmente jurídico, estabelece como regra. Estabelece como a regra, né, e ela é uma exceção. Hoje, os presídios, eles têm ali uma entrevista antes do visitante entrar, tem, pelo menos aqui no DF, tem o momento de revista também das sacolas. Tem todo um trabalho de inteligência também para saber quem está visitando. Exatamente. Então, por trás já também tem esse trabalho de inteligência, um olhar muito cuidadoso com cada visitante que adentra a unidade prisional. E ele também passa por um scanner corporal. E nesse scanner é olhado toda a parte interna do corpo daquele indivíduo para que a gente veja se ele está com algum objeto introduzido em suas cavidades ou até mesmo engolido aí, no seu estômago, né? Que existe muitos casos de pessoas que engolem drogas para entrar dentro do estabelecimento prisional. E com essa possibilidade da revista íntima, a gente consegue trazer mais confiabilidade, porque é uma forma de averiguar se aquela leitura do scanner está de maneira adequada, porque senão existe um trabalho que vai até prejudicar o visitante, porque ele vai ter que ser conduzido à delegacia, vai ficar horas e horas, até virando dia. Tem casos de pessoas ficar de um dia para o outro dentro da delegacia esperando um laudo científico ali para saber se ele está com aquela droga ou não. Na questão da revista corporal, você consegue avaliar de uma maneira mais fidedigna aquela informação e conduzir aquela pessoa se de fato ela está conduzindo algum objeto ilícito. Isso é bom para o policial, é bom para o sistema de polícia, que evita trabalho indevido, e também é bom para o visitante, que vai ter uma possibilidade ali de ter uma resposta mais certa do seu caso. Interessante na tua fala dois aspectos, né? O primeiro deles é que a revista íntima não é a regra, é a exceção em casos em que há uma suspeição. Segundo, no caso do DF, você falou que se utiliza o scanner. Inclusive, o que está se cogitando é que proíba-se a revista íntima e que todas as unidades prisionais tenham scanner. Então, você está falando também que mesmo o scanner ele não garante 100% de acurácia, e aí temos outro problema, que nem todos os estados são como o DF, que tem o scanner. E aí cogita-se dentro, obviamente, do acompanhamento que eu fiz, inclusive das análises dos nossos ministros do STF, que inclusive foi cogitado, tá, ok, e o estado que não tem o scanner vai proibir a visita íntima? A visita, quer dizer, né? Então, o problema vai ser pior ainda, né? Então, é um cenário de grande reflexão, e que há necessidade de um debate, e, obviamente, esse debate ele precisa estar ancorado no direito, mas também na ciência policial e também na prática policial, como você tem falado, né? Muito tem se dito sobre a dignidade da pessoa humana, mas a gente relativiza muito esses termos no sentido de fragilizar o que é dignidade da pessoa humana. Não é a pessoa se despir ou ela precisar passar por um procedimento de revista dentro de um estabelecimento prisional, com todo o cuidado
de reserva da imagem, da vida daquela pessoa, porque é um policial que faz a revista do mesmo sexo, é num ambiente reservado, sem exposição. Então, esse cuidado, ele deixa esse direito constitucional garantido, ele preserva essa dignidade e, ao mesmo tempo que, em outras ocasiões, a pessoa ela passa por uma revista íntima, claro, no aeroporto, por exemplo, é de roupa, exato, ou num show que você vai entrar, você é revistado, sem maiores preocupações. Agora, dentro de um estabelecimento prisional, essa pessoa acha ruim, o que eu vejo é uma defesa para fragilizar a segurança e beneficiar a criminalidade. E, João Renato, você fala, é muito complicado, porque a gente, inclusive, tem decisões, volto a dizer aqui, né? E até a gente faz um parêntese, é bom sempre fazer, né? Eu estou aqui como pessoa física, como Luciano Loyola, que é doutor em Direito, especialista no tempo. Falo, não falo pela minha instituição, falo por mim, né? Como especialista. E o que a gente percebe, até em decisões judiciais, né? A gente tem várias decisões judiciais, inclusive limitando o poder que o policial tem de realizar abordagens, né? Então, inclusive soltando criminosos, né? Relaxando prisões ou em audiência de custódia, sob a justificativa de que aquela suspeição ela não foi, não se respeitou o direito, né? E aí é muito temeroso, né? Porque hoje o policial ele fica muito algemado, né? E com receio de estar respondendo por um abuso de autoridade, por ser proativo na atividade policial. Ao mesmo tempo, essas interpretações são feitas sobre a revista íntima. Então, hoje nós, policiais técnicos, a gente percebe, a partir de uma série de decisões judiciais, e aqui a gente não quer polemizar e nem apontar o dedo para ninguém. O sistema como um todo ele precisa ser visto, como a gente falou, a respeito do ciclo completo. E a sociedade ela precisa se convencer de que, para se garantir a segurança de todos, né, a gente precisa, de fato, ter esse cuidado na revista íntima, ter esse cuidado nas abordagens que o policial faz na rua, até porque, como você mesmo disse, né, você, a gente vai assistir um jogo, a gente já chega abrindo a mão sem problema nenhum, a pessoa faz a revista no aeroporto, né? E no momento em que você está viajando ali, tem que abrir a bolsa, quer dizer, gera até um certo constrangimento, e está valendo, porque você sabe que ali é para sua garantia, né? Então, são essas narrativas que, infelizmente, prejudica muito um debate avançado sobre segurança pública, violência e criminalidade, né? Perfeito. Eu vejo que hoje a gente dá muito mais valor para os direitos dos presos do que os deveres. E primeiro ponto para a gente conseguir uma segurança pública de qualidade é ter ordem. Nós precisamos ter ordem, principalmente dentro de estabelecimentos prisionais. Então, os direitos e os deveres, eles têm que serem respeitados com o mesmo rigor. Ao mesmo tempo que a gente tem que garantir os direitos, porque a gente é um agente estatal respeitando as regras impostas pelo nosso modelo democrático de direito, nós também temos que cumprir os direitos, os deveres. E os deveres, hoje, infelizmente, eles são sempre negligenciados no sentido de ser relativizado. A gente precisa cumprir com o que está ali na LEP, com o que está na lei. João Renato, eu agradeço, eu sei que tirei você ali da palestra ali e agradeço muito, né? As informações, o conhecimento. Você está aqui falando do NISP. Eu acho que um evento como esse Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, promovido aqui pelo Progressista e também pela Fundação Francisco Dornelli, é importante, como eu já falei, a gente ter representantes de todos os segmentos, e a sua participação aqui no evento é muito importante, assim como eu vi muita gente da Polícia Penal, foram os primeiros a chegar aqui, né? E eu tenho percebido isso cada vez mais nos eventos, Polícia Penal sempre participando, e é muito importante. Então, muito obrigado por estar presente aqui no nosso podcast Opinião Segura da Última Ratio. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz com esse evento, um evento com pessoas relevantes, e o que eu gostei desse evento foi que ele conseguiu juntar numa mesa de debate pessoas de vários viés ideológicos,
também autoridades, carreiras, né? autoridades do judiciário, autoridades do executivo. Isso é importante para a gente trazer soluções, apresentar problemas e melhorar o debate, né? Só com oportunidades assim que a gente consegue se ater ali a pontos que na ponta fará a diferença. Hoje eu vejo a segurança pública como o fator mais latente assim, na dor do cidadão brasileiro. Está todo mundo com muito medo, com muita insegurança, e aí a gente precisa ter esse trabalho forte na segurança pública para trazer mais tranquilidade para a população e fazer um Brasil um país seguro para se viver. Eu fico muito feliz, quero reforçar o convite a todos para me seguirem nas redes sociais, @joaorenato.br, seguir também o NISP, @nisp.br, e vou estender aqui, pedir também para que, se vocês têm interesse em conhecer mais o serviço da Polícia Penal, nós temos um Instagram também da Polícia Penal lá, que os nossos colegas costumam mostrar o dia a dia do trabalho do policial penal, é policialpenal.df, também é um perfil que vale a pena seguir para quem gosta aí do serviço e do policiamento feito pela Polícia Penal. Sigam que vale a pena, viu? João Renato, muito obrigado, meu irmão, fico muito honrado, fosse honra. Sempre. E esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura, volante, por assim dizer, né? Estamos com o estúdio aqui, literalmente no centro do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, num aquário que foi montado, que a gente fica muito feliz de estar aqui, né? Como Coronel PM, com a última rácio nesse estúdio aqui, que foi produzido pela Fundação, com todo carinho, pela Fundação Francisco Dornelles e também pelo Progressista, que a gente tem a oportunidade de ter entrevistas nessa qualidade que os senhores viram aí. Muito obrigado e até o próximo episódio especial do podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos, fossem honra.